Fala Fala pessoal, boa pessoal, noite a boa noite a todos. todos. Estão me ouvindo Estão me bem por ouvindo bem aí? por aí? Diego, o seu áudio está duplicado. Só muta o Jetstation. Boa. Acho que agora funcionou, agora tá bom. Fala aí alguma coisa. Agora tu mutou os dois microfones. Agora foi. Bom, chegou o convite aí para host, Caleb? Cara, eu tô só como speaker aqui pra mim. Não chegou o convite. É. Mas a gente pode seguir assim, tudo bem. Beleza, vamos tocando assim. Bom, galera, muito boa noite a todos aí. Primeiro dar a voz aí, a galera que anunciar nossos convidados aí, Henrique Gascan, Milcão, dois brabos aqui também, do Rio de Janeiro, ajudando a gente nessa jornada aí de construir algo forte por aqui, né? Tornar o Rio também a capital do desenvolvimento em blockchain, no caso aqui na Solana, que é o nosso maior foco, né? E hoje a gente, além de ser dois grandes amigos aí também, são parceiros do nosso evento, vão estar lá com a gente, né? E tem muita coisa para a gente passar de novidade para essa galera aí. Antes de passar a voz aí para vocês aí, galera, passar pro Caleb aí, quiser dar um alô pra galera, e depois passa pro Henrique aí, pro Milcão. Isso aí. Diego apresentou bem, assim, para quem não conhece, esse é o Conexão Jet, nosso Space semanal. A gente está no episódio de número 6. É um espaço de comunicação aí que a gente tem com a comunidade. A gente conversa com líderes de comunidades, a gente vai conversar muito também com projetos que são construídos na Solana, desenvolvedores, e todo o ecossistema, né, de personas que faz parte também aqui da Solana, da Gito, da nossa comunidade, da Jet Latam. E hoje a gente vai conversar aí com o Henrique e com o Milcão, dois caras aí brabos, bem conhecidos também por muita gente aqui do cenário de cripto. E eu tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Passar pro Henrique se apresentar e depois o Milcão. Opa, fala aí, todo mundo me ouvindo bem? Tô sim, Henricão. 100%. Maravilha, irmão. Te ouvindo 100%. Vai De lá. boa. Valeu, meu irmão. Boa noite aí para vocês aí, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. Um salve especial aí para Jet Latam, que tá abrindo esse espaço aí para a gente bater um papo. E também a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz aí em cripto, né? Então, fico bem feliz aí pela oportunidade. A galera já me conhece aí um pouco pelo farm aí que eu fiz no ciclo passado em Sui e tal, mas eu também estou sempre de olho em outros ecossistemas, gosto muito de L1, né? É um case que me chama atenção bastante, são L1s, né? O que pode ser Vem pra Solana, vem pra então... Solana, Gasca. Não, mano, então eu, por gostar, sempre também usei Solana, já usava Solana antes mesmo de estar interagindo lá na Sui. E, obviamente, Solana é um dos cases aí que tem melhor experiência para o usuário, né? Onboard de usuário. Então, acaba que eu sempre usei Solana, né? Então, continuo usando Solana e agora até um pouco mais, que estou tentando construir algo. E aí eu acho que Solana é a melhor coisa aí em relação à rede, né? Infraestrutura de rede para você estar construindo hoje, né? Então, bora bater um papo aí, discutir isso. Quero ver a opinião de vocês aí, a galera também que tá aí no chat aí. Isso é legal pra caramba. Pô, maravilha, meu irmão. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Aqui nesse Space, mais pra frente, né? No evento também, bastante coisa para falar. Mas passar a bola aí pro Milcão também, outro brabo. Se apresenta aí também, meu velho, para quem não te conhece. E lembrando, pessoal, que apesar de qualquer coisa aqui, independente de qualquer coisa, esses nossos Spaces ficam gravados, tá? Todos eles a gente depois copia lá, tem todos no YouTube, porque a gente acredita que realmente é uma conversa aqui que agrega valor, que soma, né? E a gente sabe também que nem todo mundo às vezes pode estar presente naquele determinado horário. Enfim, então todos os nossos spaces ficam salvos aí. Então é importante sempre se apresentar até para a galera conhecer vocês aí. Então mete bronca aí, Milcão, por favor, irmão. Isso, agradeço aí pela oportunidade. Queria primeiramente dar boa noite para todo mundo aí que está nos escutando agora ou no futuro também. Bom demais estar aqui. Acho que é sensacional ter um Jet Latam começando, iniciando pelo Brasil. A gente vê várias iniciativas aí globais vindo para Latam, olhando para o ecossistema que a gente está construindo aqui e acabam começando em outros lugares, né? A Argentina, Chile, né? E o Brasil é um
é um lugar fora da curva, que fala uma língua diferente, que tem toda uma localização diferente de conteúdo, de identidade. Então, começar por aqui eu acho que faz muito mais sentido para depois expandir no ecossistema Latam de forma geral, né? Porque vai ter uma base sólida, vai ter já um crescimento exponencial dentro de um país aí continental. Mas já falando de mim, assim, de forma geral, hoje eu atuo na Mexi como BD, né? Eu estou mais nessa área de desenvolvimento de negócios e comunidades. Então, hoje eu atuo na Mexi, que é uma corretora internacional, uma das melhores do mercado, top 5 exchanges aí na maioria dos metrônomos. E também atuo na Sura Gaming, que é como BD, né? Que é uma comunidade gamer aí, hoje mais focada no público Web 2, desenvolvendo aí aplicações e soluções também para o gamer de forma geral e para o ecossistema de esporte, de comunidades, né? Tudo que envolve games e possibilidades de soluções aí para esse nicho. Mas minha trajetória começou bem forte na Web3, construindo comunidade, desenvolvendo negócios aí na estrutura, e até começou uma musiquinha boa aí no Jet. Perdão, irmão, perdão, erros técnicos. Nada, não, tranquilo. Começou mais na área de comunidade, né? Tanto que eu ainda tenho uma empresa, que o nome é Community Org, então a gente organiza empresas e desenvolve soluções para comunidade, independente do nicho, seja Web 2, seja Web 3, entendendo que a comunidade é um pilar essencial dessa nova relação de mídia que a gente está desenvolvendo como ser humano aí, ainda mais agora com IA, tudo se torna muito impessoal, muito automático, né? Você faz um texto de IA e o cara te responde com um texto de IA. Então, a comunicação está cada vez mais impessoal e as comunidades é esse lugar onde a gente tem aproximação, né, de pessoas, a gente consegue trabalhar o indivíduo, entender as pessoas que estão ali dentro e fazer com que as conexões sejam mais fortes, porque ao contrário das redes sociais estão desenvolvendo hoje, né? Hoje o Instagram, tu abre ali, só tem AD, só tem vídeo viral, tudo virou um TikTok, né? Então, essa conexão ela está cada vez se perdendo cada vez mais dentro da Web3 e as comunidades são, digo, a contramão disso, olhando aí muito mais para uma conexão real, desenvolvimento de ideias conjuntas e para cocriação de coisas. Então, eu vejo aí o Jet Latam cada vez também desenvolvendo isso cada vez mais aqui no Brasil e me coloca à disposição aí para somar e estar junto nessa construção. Cara, esse papo, assim, é muito relevante, é até algo que eu falo com o Diego, né? Eu falei com o Diego, quanto mais humano eu for, mais eu me diferencio em um mundo de inteligência artificial. Então, acredito que quanto mais a gente humanizar agora, ainda mais nesse momento que tá chovendo de IA nas redes sociais, a gente consegue se destacar mais, né? E trazer a comunidade para mais próximo da gente. Trazer esse sentimento, né, para a comunidade. Então, concordo 100%. Pô, sem dúvida, meu irmão. Isso aí que você falou é muito interessante, Milcão. E é um dos motivos que a gente se aproximou também, né, cara, de pessoas que a gente sempre fala isso aqui, né? Pessoas sérias, que a gente tem essa percepção de estar movimentando o mercado agora, e movimentar o mercado é sinônimo de você estar atrás de comunidade, né, cara? E a gente, quando fala de comunidade, tem a comunidade dos DeFi users, né, dos usuários de DeFi, tem uma comunidade, às vezes, fechada para determinado projeto, tem comunidade de devs também, né? É onde a gente vem batendo muito nessa tecla, até vendo o anúncio aqui do nosso título desse Space, que é o aquecimento para o Jet Station. Quem não conhece o Jet Station é o nosso evento que a gente está fazendo no dia 25 do 4, agora em abril, no sábado. Né? Já tem nosso ingresso aí no Luma. O pessoal, a gente já tem falado bastante sobre isso, né? E nessa esfera também desse papo de comunidade de desenvolvedores, né, Milcão? Já puxando o gatilho que você iniciou aí, a gente queria ouvir um pouquinho mais de você, cara. Como que você desenhou sua trajetória aí? Você é um cara que foi muito fácil de perceber isso aí com, pô, sei lá, poucas horas de conversa. A gente se conheceu, pessoal, apesar de ser do Rio, né? Eu só te conheci pessoalmente no Merge. E a gente trocou essa ideia, te trouxe como parceiro, porque a gente enxergou que você faz um trabalho aqui, cara, muito sério, né? Muito concreto dentro de comunidades, de outras blockchains também que você já trabalhou, da sua experiência.
e como você vai ser útil, né, para a gente nesse nosso evento, e como que você, cara, enxerga como é que está a comunidade dos desenvolvedores hoje em dia, né, como é que você trabalha ativamente com ela. Conta um pouquinho mais desse seu trabalho aí para a gente, por favor. Cara, irado, irado. Acho que eu tô com bastante experiência, assim, nessa área, sobretudo na parte de eventos, assim. No ano passado eu fiz mais de 8 eventos no Brasil, todos eles voltados para a Web3. Alguns eram voltados para a parte de games e alguns eram voltados para a parte de devs, né, de tecnologia. Então, acabei me plugando muito com essa galera, né, que está desenvolvendo, que está participando dos ecossistemas, né, que estão se unindo, né? E eu vejo, cara, que é uma onda que está cada vez mais forte, né? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que teve uma baixa e uma diminuição de prestígio, até acho que essa palavra é certa, de Web3 para o público em geral, né, ali pós-pandemia, né, a galera começou a sair de trás das telas, começou a viver o mundo real, começou a olhar muito mais para as outras coisas. A galera que ficou nas telas, a galera que tipo, trabalha home office, que trabalha com dev, começou a enxergar outras possibilidades, tá? E a IA também acelerou um pouco isso. Então, o Web3 também começou a ser um nicho procurado de interesse por essa galera, algo que era uma coisa, talvez, ali no início, que tinha um estigma muito grande. Então, hoje eu vejo esse estigma dentro da galera dev se quebrando. Uma coisa que eu não vejo em outras áreas, assim, eu acho que, por exemplo, em games, a galera Web 2 de games ainda tem um estigma muito grande sobre o Web 3, tem preconceito do jogo ser cripto, etc. E eu acho que a galera deve já entendeu que o Web3 é uma feature importante que pode estar agregando dentro de um produto, e é também um diferencial para ele. Pô, ele vai fazer uma entrevista para um cara tipo, de uma empresa foda na Web 2, pô, vou fazer uma entrevista aqui para a Ambev e tal. Ele bota no currículo ali que ele, pô, ganhou um hackathon de Web3, que ele desenvolveu um produto Web3. O cara que está lá, que está sentado numa cadeira de dev, que é sênior há um tempão dentro de uma empresa grande, às vezes ele nem sabe direito o que é o Web3. Às vezes ele nem codou, não sabe uma linguagem de programação Web3. Então esse cara, ele se diferencia no mercado por ele ter esse conhecimento. Então eu vejo muito essa onda, cara, de uma galera se envolvendo mais nos eventos que eu fiz, assim. Eu tive muita colaboração de uma galera do Rio também, sobretudo a galera das mulheres que codam, que é um grupo do Rio que tem hoje, eu acho que mais de 40 mulheres formadas em desenvolvimento, que aprenderam Web 2, que aprenderam Web 3. Então elas foram me ajudando também a conectar com outras pessoas. E eu acho, cara, que o sentimento é esse, assim, de forma geral, que a gente está conseguindo chamar mais atenção da galera dev e onboardando mais gente também pelo meio do desenvolvimento, né? Eu acho que é o meio que está quebrando barreira dos estigmas que a Web3 acabou trazendo por conta dos scams, dos escândalos e da própria mídia, que acaba focando muito nisso, né? Acaba estigmatizando. Pô, animal, irmão. É muito bom ouvir isso aí de vocês, né, cara, que tá no front da gente aqui, que tá trabalhando nessa indústria, porque é uma oportunidade tão grande, né, cara? Assim, tudo reflete ao ponto de flexão que a gente fala também, né, por diversos fatores. E é legal você ter esse entendimento, assim, você que é um cara que tá ativamente trabalhando com isso aí, né, fez 8 eventos no ano passado, tá bem ligado a esses exemplos de comunidades aqui, falando mais os do Rio, né, que você é mais presente. E a nossa missão aqui, cara, é passar essa informação, é fomentar essa indústria, né, com base na oportunidade também. Assim como todas as oportunidades da vida, né, cara, uma hora isso vai ser arbitrado, né? Ou seja, essa oportunidade não vai durar para sempre, né? Igual quando a gente gosta de falar também, quando na época da Covid, não sei se o pessoal lembra, mas o boom que teve no restaurante, né, tem dark kitchens, né, aluguéis assim, que estavam vazios, né, os negócios falindo e as pessoas aproveitando aquele momento assim de meio de disrupção, de você começar a entregar comida, e na época aquilo ali tinha um ROI muito grande, né? Então mais pessoas vão entrando naquele mercado ali, mais pessoas vão arbitrando aquela oportunidade ali, e aquilo ali vai diminuindo, né? Igual uma APY que a gente vê, por exemplo, no DeFi, algum incentivo, né?
A gente chega cedo, arbitra ali, pega a oportunidade e depois, claro que cada exemplo para uma escala diferente, de anos, meses, dias, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que o mercado de tecnologia, de desenvolvimento, assim como você citou o exemplo do diferencial do cara buildar em Web3 e como ele é visto, né, até numa entrevista de trabalho por alguém numa posição mais sênior, essa oportunidade está sendo, a oportunidade de arbitrar isso aí está sendo agora, né, cara? E é uma tecla que a gente vem batendo muito nela, não só a gente como Jet, mas vocês, líderes de comunidade dev, outros projetos em cripto, né, sérios, né, como a Gito, a própria Solana e outros também, né, até concorrentes, porque faz parte. Então, o nosso movimento é estar falando sobre isso aqui, é difícil, né, o mercado, a gente sabe que a maioria ainda é movido a preço de tela, mas a gente está aqui exatamente para mostrar essa oportunidade para o pessoal que vem de fora, que quer aprender. E a gente sempre fala também, né, cara, da IA, né, do custo de desenvolvimento ficar mais barato, mais acessível, né, as ferramentas que a IA estão trazendo e como isso acelera, como isso alavanca o movimento, né, até essas comunidades, a esses desenvolvedores tirarem os seus projetos do zero. Pô, animal, cara, eu gosto muito de falar sobre isso. Falar com o Henricão aqui agora também, já passar a bola para ele. Henricão, te conheço já há muito tempo aí, começou como criador de conteúdo, já tive vários eventos com o Henrique, admiro demais o trabalho dele, ele como pessoa. Né? Você é professor, né, mano, de biologia, confirma aí pra gente, mas é um cara que manja um pouquinho de tudo, joga nas 11, né, cara, manja de economia e de DeFi, e trabalha nessa parte também de comunidade de devs agora, né, acho que você está mais inserido, no início você tinha mais a comunidade do DeFi ali. Conta pra gente, cara, um pouquinho também da sua trajetória, como que você está indo agora, que eu estou vendo você mais presente nessa parte de desenvolvimento, né, o seu trabalho que você fez ano passado também, compartilha um pouco com a gente aí. Sim, mano, sim, sou professor e eu comecei a investir há muito tempo, né? Já tem um tempinho que eu invisto, mas não investi em cripto, investi no mercado tradicional. Aí lá em 2017 eu estava olhando algumas coisas mais de estoques, né? Eu sabia que Bitcoin existia, mas eu nem tinha mexido, achava que era, né, bet, né? Mas naquela época realmente parecia isso, poucas pessoas conseguiam entender o valor do Bitcoin. E eu já tinha visto que tinha subido pra caramba, tinha valorizado, mas não me animava de mexer, não. A gente tinha um estigma muito grande ali em torno de criptomoeda, principalmente de Bitcoin, né? E aí, cara, eu fui caminhando no mercado lá de tradicional, né, stocks. Tava sempre antenado lá, aprendendo como é que fazia a avaliação de empresas, essas coisas, né, para poder investir, fazer uns tradezinho também. Mas não era uma coisa como eu encontrei na cripto, né, em 2020, depois ali de o mercado ter um boom ali tremendo. Eu falei, cara, isso aqui não é só brincadeira ou é só gamble, né? Como a galera começava a falar lá no mercado tradicional. Eu comecei a entender ali que tinha alguma narrativa por trás, com consolidação, né? Não era só uma narrativa fugaz, né? Não era uma narrativa fugaz. Então, depois disso, eu fui investir em cripto devagarinho, comecei a aprender como era a tecnologia, não conhecia a tecnologia, tive encontro ali com os tokens ali da época que estava ali num hypezinho ali, que era Cardano, né? Ali em 2020, estava muito bem falado, Ethereum. E aí eu fui entendendo como blockchain funcionava, e aí eu comecei a me expor um pouquinho mais, peguei um hype muito bom de 2021, teve uma alta insana e eu fiz um bom lucro, deixei de realizar um bom lucro porque eu ainda não entendia como funcionava a dinâmica dessas smart caps, né, esses tokens aí com um poder de capitalização bem baixo, eles fazem uma volatilidade muito louca, muito mais, acho, até do que faz agora. Altcoins subiam forte, assim como a gente vê meme coins, aconteceu com altcoins ali em 2020, 2021. E aí eu perdi time de vender, fiz 100x, fiz coisas lá doidas, cara, uns tokens lá pequenininho, mas não realizei, né, nessas alturas, naquela época. E aí eu falei, pô, mano, eu vou me preparar, porque eu vi bear market chegando, eu falei, cara, eu vou grudar nesse mercado e vou extrair tudo dele. Aí eu, depois de 2021, acho que não teve um dia que eu não abri alguma coisa relacionada a cripto, que seja o CoinMarketCap, para olhar o valor do Bitcoin. Eu fiquei, até hoje, eu olho todo dia alguma coisinha de cripto, estudo, aprendo todo dia alguma coisinha a mais, e ali eu comecei já a ter ideias, né? Porque aí eu tava lá, começando a farmar também airdrop em 2022 e 2021 ali ainda tinha o que fazer, em 2022 já começou a não ter muito o que fazer, eu vi o tal do airdrop, em 2022 comecei
a caçar airdrop, tinha airdrop acontecendo em algumas redes, Aptos, né, Testnet, Arbitrum também estava ali finalizando essa campanha. Aí eu comecei a olhar, aí já estava surgindo a Sui, gostei lá da Sui do que eu mexi no testnet, eu já entendia já bem melhor a tecnologia de cripto, aí comecei a ver o que tinha diferencial, o que não tinha, aí comecei a fazer um estudo já um pouco mais por mim, sem ficar utilizando muita galera, né? Aí eu já sabia a terminologia lá do que eu lia lá nos papers, então já ajudava pra caramba. E aí eu comecei os estudos por mim, aí eu falei, pô, mano, eu vou criar conteúdo, né, em 2023. Eu já assistia o Diego, já tinha trocado ideia com o Diego no Instagram em 2022, alguma coisa assim, 2023, falando de alguns tokens, Solana, Sui, com ele. A gente já trocava ideia e eu não era nenhum criador, né, mas o Diego é super acessível, então ele me respondeu, trocou uma ideia comigo. A gente falou lá de alguns airdrops que estavam interessantes na época. E aí, aí aconteceu, e aí eu consegui bons airdrops naquela época. Eu me lembro que um primeiro grande airdrop mesmo que eu consegui foi em 2023, foi o da Arca, né? Ninguém estava fazendo Arca, eu fiz o meu estudo na Arca, eu vi que era um cara que estava bem capitalizado. Antigamente, naquela época, ninguém olhava negócio de VC nem nada. E aí eu vi, caraca, mano, pô, dinheiro pra caramba dos caras recebendo aqui, um cara totalmente desconhecido, mexi lá na plataforma deles, pedia para mandar e-mail, um airdrop mais fácil do mundo que teve, com certeza foi esse da Arca. Você só precisava indicar uma pessoa via e-mail, podia ser tua avó, teu cachorro, fazia um e-mail pro cachorro, aceitava o e-mail que você mesmo enviou e você já contava ali como interagindo. Mora da história, ninguém interagiu, né? E isso me ajudou pra caramba, porque eu fiquei muito bem colocado. Ali eu ganhei uma grana que me mudou ali de patamar ali no game de cripto. E aí eu tive uma responsabilidade, né? Assim, um patamar da minha realidade, né? Não era nada tão louco, mas para minha realidade me mudou de patamar. E ali eu tive uma responsabilidade de que eu tinha que realmente investir sério, mais sério ainda, né? Tinha que me profissionalizar nessa área, e aí eu dediquei mais tempo do que eu já dedicava, eu já olhava o mercado todo dia, mas aí eu me aprofundei, e aí resolvi criar conteúdo nessa época, e aí eu já estava vendo o SUI, essas coisas todas, e aí isso deu muito certo, foi uma análise também que eu fiz, né? Tipo assim, independente, eu falei, não, deixa eu olhar aqui, pelo que eu achava, tentei é, vamos botar assim, um pouco me enviesar por nenhuma outras coisas que eu via por fora, né? A não ser notícias que fossem ajudar na minha pesquisa ali sobre aquele projeto em si. E aí eu comecei a trabalhar dessa forma e eu tive êxito, cara. Quando eu comecei a ter êxito dessa maneira, eu encontrei uma metodologia que funciona para mim, né? E aí eu comecei a focar nessa metodologia e nos tokens, óbvio que eu tenho margem de erro, tenho margem de acerto, não acerto tudo, mas eu tive uma margem de acerto muito boa e quando, ainda mais nessas épocas agora, como a gente está de mercado de baixa, mercado em correção, eu acho que é o melhor momento para você fazer esses estudos e poder é, investir, né, no que você acredita, no que você estudou. E é isso que deu certo para mim. Acho que a galera também me conheceu muito sobre isso, pela essa minha clareza de me comunicar com a galera o que eu estou fazendo no Skin the Game. Coloquei grana nisso, fiz isso, desde coisas bem arriscadas como coisas também mais coesas, né, que não emitiam tanto risco, mas a galera entendia que desde da call Super Degen até a call mais coesa ali, eu estava sempre entregando a mesma ideia, né? De você ser responsável, né? Saber realizar lucro, né? Saber que não é aquilo ali que vai, de repente, mudar a sua história. Pode mudar a sua história, mas não deve ser assim que você entra no investimento, pensando que é ele que vai te salvar de algum problema ou solucionar alguma coisa na sua vida. Então, eu consegui passar, acho que isso para boa parte da galera que me seguia, e isso foi criando um movimento bem interessante para mim, particularmente aqui no X. Me lembro aí na época que o Xandão baniu o X e eu continuei, a galera tinha largado tudo, ali eu acho que foi o que me ajudou pra caramba, que eu continuei criando, tava uma visualização baixíssima, o Diego acho que estava aqui às vezes, o Diego também continuou criando um pouco, e, porra, ali eu evolui pra caramba. Ali eu acho que meu perfil também melhorou pra caramba, porque ali, na questão de QOL ali, ou mesmo um criador de conteúdo
para o público brasileiro, né? Eu comecei a me destacar e a galera começou a entender qual era meu jeito, né? O meu edge ali de se comportar olhando quando em questão de mercado, né? E aí eu comecei também a amadurecer nesses sentidos, né? Hoje ainda continuo aprendendo pra caramba, continuo tentando entender uma dinâmica nova aí para poder investir, né? Eu acho que o mercado cripto é um mercado que ele muda muito rápido. Ele muda dentro do ciclo de cripto de alta e de baixa, ele tem microciclos também. Então, se você não conseguir entender isso, você está perdido. Provavelmente você vai deixar dinheiro na mesa ou vai perder muito dinheiro, né? Que é o que pior que pode acontecer é você perder dinheiro, né? Você deixar dinheiro na mesa. Então, acho que eu entendi essa dinâmica. Escutei uma coisa de alguém muito experiente que eu escutei em 2020, quando entrei em cripto em 2021, que o seu primeiro ciclo é o ciclo que você faz um monte de besteirada, compra errado, vende errado. O segundo ciclo você já está mais maduro, você já começa a fazer um bom lucro, e ali para o terceiro ciclo é algo que pode realmente mudar a sua história. E foi algo que aconteceu comigo, foi mais ou menos assim. Eu estou partindo para o terceiro ciclo em cripto, né? E agora eu acho que essa ideia que eu escutei lá no passado foi bem interessante porque está acontecendo, tá sendo realizado aqui na minha vida real, porque agora acho que eu estou mais maduro, tomei algumas atitudes que eu não tomaria de repente hoje, mas também tem coisas que eu vi que foi bom, que eu tenha feito. Então é isso, essa é a minha caminhada, a minha jornada até o momento. Estou construindo agora um projeto com um amigo, projeto a gente está tentando construir na Solana. Ele é um projeto bem interessante, que é para entrar nessa dor aí da galera de usuário, né? O cara que está chegando a cripto, ele vai ter a vida aí mais facilitada. De repente, quando estiver encontrando com o nosso projeto ali, quando ouvir falar e o cara for lá usar, ele vai entender que realmente é fácil de mexer em cripto, não tem aquela mágica de você conectar carteira e guardar 12 chaves, né? Então você vai ter uma carteira ali que você de repente nem vai ter acesso ali à chave só se você quiser, e você já vai conseguir ter uma noção ali do que é o DeFi, do que é o ambiente cripto. Então eu acho que o meu propósito nesse momento aí, nesse ciclo aí, é buildar nesse sentido aí, para poder crescer ali como construtor, né, de alguma coisa que deixe valor de fato aí para a Web3, assim como a Web3 me agregou valor para caramba, eu vou tentar retribuir de alguma forma, criando alguma coisa aí de importância para o mercado, não só farmar dinheiro, é bom para caramba, mas também deixar alguma coisa aí de recompensa aí pro mercado. Vamos ver. Boa. Cara, tu falou vários pontos aí bem importantes e relevantes, assim, um ponto importante que você comentou na tua trajetória, que fez muita diferença para mim também em 2022 e 2023, foi essa questão da importância de ter suas próprias convicções, né? De acreditar no que você realmente quer e não ficar só escutando os outros. Foi o que fez diferença para mim ali em 22, 23, na época que a Solana estava passando pelo seu momento mais difícil, que o token, o preço do token que desabou ali para 8 a 20 dólares, e foi a fase que eu decidi acumular, ter convicção na rede realmente, continuar construindo na rede. Isso fez muita diferença para mim. E outro ponto importante que você comentou, e que eu acho legal até você comentar mais sobre isso, que é sair desse meio só especulativo e começar a construir. Em que momento você começou a pensar sobre isso, sabe? E contar um pouquinho mais desse projeto aí que você comentou que está construindo agora na Solana, né? Eu sei que você começou a construir na Sui, não foi isso? E agora está migrando para Solana. Conta um pouquinho mais pra gente, porque tu fez essa migração também para a rede. Bom, então, irmão, eu decidi migrar essa de atitude, assim, né, em relação ao investimento, porque o investimento também você construir, obviamente. Eu não sou dev, né, minha formação, como eu disse, é outra, sou professor de ciência, biologia, então não tem nada a ver com programação, mas ainda assim eu entendo ali de tecnologia, né, minimamente ali, e também pelo tempo que eu já invisto, entendo ali um pouquinho sobre business ali, poder criar alguma coisa, né, um olhar de tentar empreender, e também vou estudando, né, obviamente, para conseguir apurar isso. Então eu percebi que quando a gente tem esse mercado de baixa, né, eu já tinha vivido isso,
a gente começa a secar naquele excesso de oportunidade que é bom, mas também é nocivo, né? Você fica olhando para muita coisa, você às vezes fica perdido, porque você quer surfar várias oportunidades e às vezes não dá para surfar várias oportunidades e você acaba se perdendo. Então eu Tem entendi muita que cilada também, né? Tem muita cilada, né? Durante o exato, bear tem market. muita cilada. Tem muita cilada. Aí você pode entrar naquele ritmo de você querer recuperar o que você perdeu, você fica mais eufórico e acaba entrando num risco de ruína, né? Então, o bear market é bem interessante. O bear market ele enxuga as coisas, você consegue enxergar o que tem valor e você consegue até ter tempo para fazer outras coisas, porque eu tenho minha vida também. E aí, olhar o mercado e várias coisas que está acontecendo narrativo não dava, né? No bull market ali fazer alguma coisa. E eu já tinha de fazer, que eu construí um DEP, né? E eu falei, cara, agora não dá. E quando o mercado foi dando uma caída, a galera foi desanimando, o X mesmo foi dando uma quietada, né? Eu falei, cara, eu vou começar a dar uma olhadinha para criar uma parada, né? Aí um amigo meu já estava com vontade também de fazer isso, ele já estudava programação, né? E também com esse crescimento da IA, ele começou a melhorar ali na criação ali de código e tal. E aí a gente tinha algumas ideias em mente, que era trazer um projeto aí bem simples, né, onde você consiga conectar qualquer usuário, né, um usuário que está bem novo até um usuário avançado, você facilita a vida do usuário avançado e deixar mais fácil ainda para um usuário que nunca teve contato com cripto. Essa era a minha ideia. Mas aí como é que a gente faria isso, né? E aí na SUI, isso daí daria também para a gente fazer, né? É uma rede interessante, tem uma infraestrutura bem legal, rápida pra caramba, mas a gente também precisava ali de uma rede que tivesse uma infraestrutura também até de modelo de negócio, onde o cara olha para o criador de forma com mais competência, dando oportunidade, né? Não que outras redes não dão, as redes dão, mas a Solana, pelo menos aqui, que a gente pode falar, né? Eu não conheço em outras regiões, mas aqui no Latam, a Solana tem uma força muito grande. Então, cara, você ser abraçado pela Solana, construindo um projeto, fica bem mais fácil de você dar seguimento às coisas. Senão a gente não estaria aqui agora conversando. A gente tem aí o Super Team já passeando aqui pelo Latam um bom tempo, né? Pode ter horas com mais força ou menos força, mas ele sempre está aqui, ele sempre está vivo. Então, é uma ideia bem do que a cara que está aqui no Brasil querendo construir alguma coisa, olha para a Solana, né? E para mim não é diferente. A gente não pode ficar enviesado, né? Porque ainda assim, como eu disse antes, construir investimento. Então a gente escolheu Solana, né? Para poder dar um foco legal. Tá? A gente também tem ideias, né? Que a gente consiga fazer em outras redes. A gente olhou para outros players aí também que estão surgindo no mercado ali a gente acha interessante, acha, mas a Solana é que dá um abraço melhor para as ideias que a gente tem em mente, né? Que dá estrutura também para o cara conseguir desenvolver e conseguir não desanimar, né? Você tem uma galera grande que já está construindo, que já sabe codar em Solana, você tem suporte, se a gente quiser, a gente vai ali conversar com alguém do Super Team, a gente tem um suporte BR, a gente não vai precisar conversar com um dev americano ou de outra área que querendo ou não, vai dificultar um pouco a coisa, né? O cara tá lá sobrecarregado por várias regiões, ele não vai conseguir te dar uma atenção real. Aqui a gente consegue uma atenção, pô, bem dizer, de eu chegar ali no X do cara e conversar minha ideia ali pelo X, pelo WhatsApp, o cara vai me dar o WhatsApp dele. Então, é um diferencial tremendo. E aí, cara, eu achei bem interessante esse quesito, como comunicação é muito mais fácil na Solana, a infraestrutura que a Solana detém é uma infraestrutura bem interessante, né? Uma rede rápida. Agora a gente tem a própria Gito, né? Que pode oferecer aí uma otimização em DeFi. Então a gente conseguiu utilizar isso. A gente já está implementando isso, começando essa semana, né? Utilizando a Gito, né? E deu muito bem, né? A gente já fez alguns testes e foi bem satisfatório. Então nossa ideia nosso produto, resumindo, é um projeto que ele vai onboardar o usuário, um dashboard ali onde você vai conseguir a sua carteira, você vai conseguir conectar de maneira fácil. A gente com esse processo da ICA vir para Solana, a gente vai conseguir implementar ali, você não precisar
está criando uma carteira com 12 palavras, você consegue conectar ali com o teu Telegram, com o teu Discord, com o Gmail, isso aí em si já é uma carteira. Você vai conseguir acessar a liquidez de outras redes, porque com a ICA a gente consegue fazer isso. Então, de repente, você tem um ativo em outra rede, a gente vai tentar fazer essa liquidez multi-chain sem bridge, né? Isso daí acho que vai ser um diferencial, é uma coisa bem louca. Eu não vi ainda ser feito e acho que vai ser bem interessante. A gente está tentando fazer uma coisa que eu não conversei com ninguém que está aqui, e eu acho que vai ser também bem legal, onde a gente já conseguiu fazer isso, onde você consegue fazer uma plataforma de empréstimo privada, óbvio, a gente vai usar um fork de um produto que já existe e tem relevância dentro da Solana, né? Camino, a gente pode ter um fork ali da Camino, e aí a gente consegue fazer um empréstimo privado, né, com a segurança da ICA, né? Para quem não sabe, a segurança da ICA, ela é uma parte onde você detém a sua chave, né, e a outra chave fica com o protocolo. Mas o protocolo não pode fazer nada nos seus fundos se você não oferecer sua chave, né, para ele. E essa chave ele não tem acesso quando você se comunica ali com o contrato. Então, para você hackear ali, como aconteceu no caso da Drift, seria bem difícil, né, ali no caso da Solana, porque o cara teria que ter a chave de cada usuário que está ali participando daquela pool ali da Drift. Então, pô, ele poderia até hackear um cara, que ele conseguiu a chave do cara e conseguiu a chave ali da pool. Mas ele não conseguiria hackear todo mundo, né? Então, ficaria aí bem difícil aí para o cara poder explorar essa falha. Então, a gente vai dar uma olhadinha nisso, a gente está com calma também fazendo, nada de se precipitar. É um ambicioso para a gente, que está ali por trás dos panos ali, mas é algo bem simples para o usuário. O cara não vai ficar com esse ponto de fricção, né, em toda essa parte teca aí, não. O cara vai conseguir usar ali e ver que ele pode fazer transações privadas e com mais segurança do que ele tem hoje na Camino, né? A gente poderia fazer isso na Camino, mas a gente não conseguiria oferecer a segurança da ICA, né? A gente conseguiria, de repente, a gente conseguiria oferecer a segurança da ICA, mas a gente não conseguiria oferecer a privacidade, porque a privacidade a gente precisaria estar criando algo nosso mesmo, né? A gente não conseguiria oferecer no nosso dashboard ali mostrando o que está acontecendo na Camino, o cara investir dentro da Camino via do nosso dashboard. A gente ainda não conseguiria fazer essas transações privadas. Então, se o cara quiser fazer transação privada, você pode estar comprando ali estoques aí, da X-Stock lá, por exemplo, que é o nosso desejo. Tu tá pegando lá ouro, botando ouro como colateral, tomando emprestado, de repente, outra ação, né, uma ação, um ETF, né, e ninguém precisa saber a quantidade de que você comprou de ouro, quanto você tá segurando ali de ETF. Essa opção é privada para você, também se você não quiser, você pode deixá-la pública. Então, acho que isso aí traz uma coisa bem interessante aí para Solana. Solana acho que está precisando aí de um projeto que traga essas ideias aí de algo privado, e acho que é uma narrativa que surgiu há uns meses atrás e ganhou força. Desculpa aí me alongar muito, mas só para poder trazer um aspecto geral aí, tá bom? Pô, nada, irmão. Que isso, cara. Antes de passar a bola aqui pro Milcão, só fazer uns comentários em cima do que você falou aí. O espaço é de vocês, cara. Vocês estão agregando muito com o que vocês falaram aí. Eu acho muito bacana mostrar pro pessoal essa experiência. O caso de pivô que você deu aí, né? De estar um cara de comunidade, era mais usuário e foi enxergando essas oportunidades conforme, né, o passar dos meses. Você contou a sua cronologia aí. E, cara, e a gente está aqui para falar isso também, né, Henricão? Principalmente a parte que você falou aí da Solana, né? Como a gente gosta de falar aqui, é nosso papel, nosso trabalho também, é endossar, eu sempre falo isso aqui no Space também, né, cara? Não ter esse romantismo, né, de, tipo assim, ficar romantizando as coisas, né, contando muita história, quando o mercado quer saber de números, de eficiência, de matemática, de business, né? E a gente da Solana, a gente sabe, eu conheço você há anos, pô, sabe que você tem presença muito lá na SUI, sabe que o Milcão também tem uma força muito forte aí na Avax, né, em outros também, a gente vai até entrar nessa conversa depois. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente quer fazer esse movimento de que o próprio mercado, os próprios devs chegam a esse tipo de conclusão que você chegou, né, buildando. Isso aí é do nível de atenção. Você vai para a Solana hoje em dia, é onde você tem usuário, é onde você tem um pessoal ali que vai testar seu produto, né?
Isso já aconteceu, né, testar no sentido de, tipo assim, realmente usar e oferecer feedback, retorno, a acessibilidade que o Super Team dá. Nós também, o JET, aqui entrando nessa missão também de endossar isso aí. E não endossar por palavras, por eu acho, né? Mas por números, né, cara? A gente quer... A Solana, por exemplo, não romantiza a questão das perp decks, né? Ela assume que teve um problema em relação ao concorrente, elas citam os concorrentes também, não tem problema nenhum, e buscam eficiência, busca ser a chain onde você tenha mesmo liquidez, onde você consiga chamar cada vez mais market makers, né? Porque tudo depende de liquidez, principalmente o mercado que a gente está. E para desenvolvedores também construir aqui, ter esse tipo de point, esse tipo de auxílio, né, cara? Então, isso é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu vou a outros eventos também, estudo como as coisas acontecem em outro lugar, né? Você, pô, a Sui é uma rede que eu gosto muito também, já usei bastante, né? A gente que foi DGEM por anos aí, a gente usou muito e sabe, na toa quando a própria Ica, que você citou, veio para Solana, a própria Solana retweetou, repostou, né? Porque isso faz parte do ecossistema, né, cara? Cada um tem a sua presença ali, né? A Ica faz um trabalho assim muito diferente do que acho que nenhum projeto faz algo parecido com o que a Ica faz, né? E assim, cara, é bullish, porque no final o que a gente quer, no final das contas, quando a gente tiver um produto pronto mesmo, vamos dizer assim, o usuário não vai saber, cara, se ele está usando, né, Ica, Solana, isso aí não vai, isso aí vai estar nos fundos, mas a rede que conseguiu construir isso aí, né, vai sobressair, óbvio. E a gente vê muita Solana sendo uma facilitadora, além dos grants, né, cara? Não falei, né? São 15 milhões de reais que vão ser do Coliseu aí, né? Desse hackathon agora que vai ter o Build Station com o Super Team. Então a gente está aqui para comunicar isso e chamar pessoas de outra chain também para tirarem suas próprias conclusões, né? Não só a nível lá da programação, né? A nível de você, hoje em dia a IA facilita muito esse caminho, mas a nível de acesso, de comunicação, de grant, né, cara? De você ter facilidade de automatizar as coisas, né? Hoje na Solana você já tem, pô, API, SDPs, SDKs, né? Módulos que você encaixa no seu aplicativo, né? Igual quem criou o site aqui um ano atrás, quer dizer, décadas atrás, sabia como era difícil, e hoje em dia você entra ali num Wix da vida e você liga APIs, né? Você quer uma API do governo, você conecta ali, ele faz o frete para você, né? Até da proporção de carga, você quer um meio de pagamento, você tem as fintechs que fazem ali. E a Solana está desenvolvendo exatamente isso, né? Vários APIs, enfim, cara. E o principal, somando isso, Diego, a isso que você está comentando, por exemplo, o principal protocolo de empréstimo hoje é a Camino, e eles são open source. Então você pode pegar ali o código e fazer um fork, igual o Henrique vai fazer agora no projeto dele, se ele tocar essa ideia de empréstimos privados. Então tem muita oportunidade assim, que dá para explorar. Bom, perfeito, muito bem também. É um excelente exemplo, né, que o Henrique comentou e você citou aí. E é exatamente sobre isso, cara. É bem bacana. Acho que o nosso papel é conversar sobre isso, é falar sobre isso aí. E que vença o melhor, né, cara? Que a tecnologia, assim, ela sempre, a concorrência, ela é saudável para o mercado, né? Sem concorrência, você não tem um produto melhor no final. Significa que as pessoas, eles também estão arbitrando esse mercado, né? Igual a gente falou no início. Bom, passar uma pergunta pro Milcão aí, brabo também. Até dentro desse contexto aí, Milcão. Diz aí pra gente, assim, cara, como que você... É um cara que está nisso aí há muito tempo. Perguntei para várias pessoas aqui, né? Como a gente fala, a gente quer se juntar com essas pessoas experientes para ajudar a chegar nessa turma, nessa comunidade de desenvolvedores, né? Então, como que é a forma que você tem abordado aí, cara, os devs? Como que você vê que você tem um approach melhor quando você fez esses eventos no ano passado, os que você planeja fazer esse ano? Como como que vocês comunicam esse tipo de oportunidade? Tudo isso aqui que a gente está falando com os devs. Qual é a forma que você vê aí? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Cara, eu acho que essa comunicação com os devs tem evoluído muito, né? Acho que ao longo do tempo até teve um processo aí antes dessa quebra de paradigma que eu pontuei na primeira fala, que realmente a galera que tava achou que eles iriam ser sempre as mesmas pessoas, né? E meio que viciou o mercado, cara, no sentido de que os programas de grant, os hackathons, a galera lidava muito como uma forma de participar ali, criar um produto, levantar, receber aquela grana e depois próximo, sabe? Eu acho que muita gente tá nesse momento revisando essa ideia como deve, e os ecossistemas também estão olhando de outra forma, entendendo assim, tá, a gente entende que existe esse player
porque vai existir isso em qualquer tipo de competição, ou qualquer tipo de processo. Mas como a gente, como uma plataforma, como um blockchain, como uma pessoa que também precisa desenvolver esse tipo de evento, fomentar esse tipo de processo, cria o local para que não se propicie esse tipo de conduta, que realmente seja uma promoção para desenvolvedores, para novos produtos, que faça com que o cara se sinta confortável em buildar o primeiro produto, né, e criar ele a longo prazo, ou a buildar o primeiro, mas que seja escalonável para um próximo produto maior, que ele tenha a partir dessa rede não só o incentivo monetário, mas tenha conexões, tenha entradas, visualize longo prazo dentro daquele ecossistema. Então, eu acho que a comunicação que está tendo mais sucesso é de fato essa, né? Uma comunicação que se localiza, né? Que fala assim, ó, tô fazendo um hackathon para a galera do Brasil. Então não é para todo mundo e você que está aqui do Brasil vai ser escanteado porque você é uma região minor, né? Uma região de escanteio aí. Não, a gente está fazendo uma parada para vocês, né? Isso já gera muito valor. Segundo a nossa ideia não é só fazer aqui um hackathon, entender qual foi o melhor projeto pontual desse trabalho e dar a grana para vocês e depois vocês se viram. Não, a gente quer, além de dar a grana para vocês, capacitar vocês, trazer outros networks, desenvolver vocês e abrir possibilidades dentro do ecossistema para que vocês cresçam aqui dentro. Não só façam um produto ou melhorem ele, e talvez peguem um grant de uma outra blockchain e vão para outro ecossistema desenvolver lá. Seja porque aqui não tem mais dinheiro, seja porque aqui as condições não estão tão boas. Então, acho que quem está se diferenciando nesse momento é quem, de fato, está dando as melhores oportunidades para os desenvolvedores e fazendo esse caminho ser visto a longo prazo, né? E não só uma construção ali de faça seu produto e ganhe esse hackathon e próximo. Qual é o próximo hackathon que eu vou fazer? Ou se eu vou bater de frente com o outro hackathon que está rolando da outra blockchain, né? Eu acho que de forma geral, o ecossistema está evoluindo dos dois lados, como eu falei, tanto na mentalidade dos devs, quanto na mentalidade dos desenvolvedores. Eu acho que isso também tem um ponto muito focal, porque, como eu falei, tem entrado cada vez mais devs que não são full Web3, né? Não é uma galera que começou a codar ali na pandemia e viu um gap de oportunidade, né? Pô, o cara não era dev, mas na pandemia apareceu a oportunidade de dev Web3. E o cara utilizava ali começou a estudar um pouquinho de Solidity e tudo mais, pô, entrou a IA, facilitou 90% pro cara, e o cara, pô, hoje ele é um cara grande de desenvolvimento na Web3. Hoje tá entrando uma galera com outro mindset, uma galera já de indústria, que vem da Web2, que tem não só essa leitura aí de desenvolvimento de código com IA, né? O cara consegue desenvolver sem IA, com IA, e aí vai para cima. E então isso também traz também uma senioriedade, talvez, ou um mindset diferente, que talvez esteja impregnado na Web3 também, cara, que é um mindset mais extrativista, de um pouco do que o Henrique falou, cara, aproveitar ali a escassez, a oportunidade, muita oportunidade acontecendo, então eu vou tentar aproveitar aproveitar aquela lá, e acaba não focando em realmente desenvolver uma coisa séria, a longo prazo, um produto mais estável, está sempre à busca da próxima oportunidade. Então, acho que a próprio bear market aí, esse amadurecimento dos dois lados, propicia que o mercado, de forma geral, ele evolua. Pô, irmão, animal sua resposta, cara. Sabe o que eu gostei muito? Porque você vê que é uma resposta, cara, de quem tá no green, de quem tá ali na ponta mesmo, né? O que você tá dizendo pra mim é questão, cara, como se fosse o airdrop de hackathons que tinham, né? O pessoal mudava um time ali, a mentalidade de extrativismo total, não construir pro ecossistema, chegar ali e farmar um hackathon, literalmente isso, né?
E eu acho que isso vai muito de encontro, cara, com o problema que a gente teve também com airdrops, né? Quem é do DeFi, quem mexe aqui, viu muito isso e que tudo se resume a CAC, né? Custo de aquisição de cliente, né? Que a gente fala, né, cara, do mercado se profissionalizar, né? De hoje em dia, antigamente ser tudo um grupo de desenvolvedores, hoje em dia estão se tornando empresas. A própria Solana, as próprias blockchains de Layer 1, todas elas também estão evoluindo nisso aí, né? Medindo o CAC deles, todo esse trabalho aí é um trabalho de gestão, né? Você vê que por trás e esse tipo de gestão, você precisa ter esse tipo de insight também na ponta que você vê, né, cara? Então, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer. A analogia que você fez também com a entrada da IA é muito boa, eu também vejo dessa forma, que no primeiro momento você pode pensar, pô, você vai entrar muito IA, vai ter mais extrativista, né? Em teoria, sim, mas também o crivo vai ser bem maior, né? Porque se você pega ali um cara que realmente queira construir algo sério e use a IA, mano, ele vai... A sinergia dele é muito mais alta, né? Do que o cara que só tá ali farmando, né? Enfim, cara, é interessante ouvir esse ponto de vista. Acho que a gente vai estar vendo muito isso aí também, né? Você está na ponta aí, literalmente, indo à faculdade, organizando esse tipo de contato com esses desenvolvedores e uma área de marketing de uma empresa. Nós, da Gito, também, a gente tem interesse em saber desse tipo de coisa, né? É um dado frio aqui, você está quente, na verdade, né? Você passando para a gente, mas é muito bom, cara, ouvir isso aí. Eu acho que a gente está com 2 meses só de operação e 2 semanas. Eu acho que nesse evento a gente vai ter muito esse tipo de contato. A gente vai dar um jeito de medir isso, né, também. E vamos estar em presente em faculdade também, cara. Pô, bacana demais, Milcão. Muito legal ouvir isso aí de você. E você, esse ano, você já fez algum evento grande, cara, aqui no Rio, no Brasil? Você já teve um insight desse ano aí, essa percepção? Como é que tá a sua agenda aí até agora? Cara, esse ano ainda não teve nenhum hackathon grande, assim, não participei. Já tiveram, né? Mas que não que eu organizei, ou que eu tava ajudando. Teve só uma ativação, que foi um hackathon mais online, e a gente fez até uma ativação da Avalanche aqui no Rio. E realmente foi essa perspectiva, cara. Tipo, o hackathon, ele, se eu não me engano, foi 1 milhão. Tá rodando ainda, né? Ainda não terminou. É 1 milhão de dólares em premiação. E o processo foi justamente esse, cara. Aplica as suas ideias, é um hackathon aberto para todo tipo de ideia, para todo tipo de produto. Aplica aqui que você vai receber esse primeiro estágio em que você vai estar sendo monitorado, vai receber feedback do seu produto, vai receber informações de autoridade, auxílio no que você precisa. E aí vamos ver a próxima fase. E aí hoje está na terceira fase, né? E a premiação, né, só vai entrar realmente no final do hackathon. A galera só vai receber a grana no final. Então, cara, ele meio que travou a galera aí para, olha, vamos melhorar o produto, depois agora vou te conectar com pessoas que podem te alavancar esse negócio para você, depois vou entender como a gente pode escalonar, e aí foi, entendeu? Então são várias fases que primeiro ele agregou valor para os projetos, entendeu quais eram os que tinham mais fit com a blockchain, agregou valor para esses projetos e no final liberou a grana, né? A princípio pode ser não muito interessante para essa galera mais extrativista, né, que tá mais na competição ali de, pô, ganhei o hackathon, fui aprovado e recebi a grana e já era, mas acho que tem esse valor de longo prazo, de construção de relação com quem tá se propondo a construir na blockchain, e com esse olhar mais humano que a gente começou falando aqui também, né? Porque, pô, eu acho que todo mundo que tem ideias, que queria construir, pô, até colocando o caso do Henrique aí, que, pô, pensou primeiro na SUI e tudo mais, pô, imagina se a SUI abraça o projeto, dá suporte, dá possibilidade de crescimento, duvido que ele iria parar para olhar para outra blockchain, mesmo que tivesse, às vezes, oferecendo mais dinheiro. A gente sabe, cara, o mercado, o networking, o desenvolvimento, o suporte ali, a relação mais próxima vai te dar muito mais asas e vai te dar muito mais longevidade do que, às vezes, um dinheiro. Pô, o dinheiro, às vezes, o cara se junta ali, faz um empréstimo e levanta, tá ligado? Mas esses agregadores de valor,
e, sobretudo, que vem, né, que advém de uma blockchain, que é um ecossistema gigante, que tem já não sei quantos produtos, que já tem não sei quantas pessoas. Essas pessoas já estão há muito tempo no mercado desenvolvendo. Esse tipo de conhecimento, ele é inestimável, não tem valor. Então, quando é oferecido isso para a galera que está querendo criar, que está querendo desenvolver de fato aquele ecossistema, isso é sensacional. Pô, mano, muito bom, cara. Eu concordo com tudo que você falou novamente aí. Inclusive, esse é um papel até do próprio Jet, né? Que você falou, que é dar essa mão mesmo pro desenvolvedor, a gente trabalhar com sendo um conector, né, cara? De todos esses elos, né? Esse é até o nome do Spaces, a gente se conecta com a Solana, com a Super Team, com o Gito, né? Com empreendedores, com pessoas que querem fomentar essa indústria, né? E como você falou aí, às vezes isso é até mais importante até do que um dinheiro, né? Claro que o dinheiro é muito importante. Então, pô, muito legal, cara. Eu vi isso aí e é esse tipo de mensagem que a gente tem que passar mesmo. As pessoas, o Henricão tá com a mão levantada aqui, vou passar a bola para ele. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí também, a gente está abrindo aí no finalzinho sempre para a galera perguntar, beleza? Então, quem quiser subir aí, só levantar a mão aí, pô, tamo junto. Vai lá, Henricão. Não, complementar aí, pô, muito bom o que o Milcão falou. E realmente tem aí uma problemática nesse sentido, né? De repente o cara tá usando ali é, essas ideias de você poder criar, construir e receber por isso, né? Como acontece no hackathon, para tipo um farm, né? Eu acho que aconteceu e acontece isso já há um tempo. E, tipo, isso é uma problemática porque você, se você não tem um ambiente que te dê, entre aspas, suporte e segurança para você continuar a longo prazo, acaba que você vai meio que educando a galera que builda de maneira errada. Porque se você não dá um suporte de longo prazo pro cara, o cara vai olhar assim e falar, pô, vou construir uma parada para ganhar dinheiro e qual o próximo? Né? E acaba que isso vai virando um costume, né? Ele foi educado assim, a olhar a parada ali só para curto prazo e levantar a grana e cair fora. E aí ele não tem por mais que seja estranho, né? Ele está no mundo de investimento, mas ele não olha aquilo como investimento, ele olha aquilo ali como uma forma de fazer dinheiro rápido. Então, isso daí você só consegue tirar com educação, né? Que vai partir da Chain, que vai estar desenvolvendo o programa de hackathon dela, né? Óbvio que vai ter a contraparte, que são a galera que está construindo, mas isso aí também parte muito da Chain, de ela educar o cara, né? Criar mecanismos ali para o cara não ser um farmador de Chain, né? Tipo, ó, eu vou te abraçar, mas não vai ser tipo, tu não vai ganhar uma super grana agora, né? Vamos fazer etapa por etapa, você me entrega uma coisa simples, eu te entrego uma valorização de acordo com o que você está me entregando de agora, você está me entregando um protótipo, eu vou te pagar pela sua ideia desse protótipo e vou te ajudar, né, ali minimamente para você continuar desenvolvendo. E eu acho que isso é uma relação interessante, cara, porque aí isso faz o cara ter gás, né, e também ter entusiasmo para continuar, porque senão, se você também às vezes, pô, entrega uma coisa, cara, eu já vi histórias aí de, pô, o cara entregar uma parada bem simples, né, em hackathon e, pô, o cara ganha uma grana surreal e tchau. Eu só fiz para poder ganhar hackathon. Tipo, eu acho meio vazio e às vezes parece também que a própria chain tá fazendo isso só para poder falar que tá fazendo um hackathon. Tipo, o cara sabe que vai dar um dinheiro para um projeto que não vai existir, mas ele também não tá nem aí, porque ele só, tipo assim, quer anunciar que a rede está construindo, a rede está fazendo hackathon, a rede está pagando a premiação de não sei quantos milhões, né, de dólar. Tem hackathon de milhão, na casa de $1 milhão já teve. E de repente ali você aproveita ali duas coisas, uma coisa, de repente tem um cara lá que tem uma mente brilhante, mas ele já ficou nesse farm, né, de hackathon. Então, eu acho que, por isso que eu achei interessante a ideia da Solana, né? Porque eu tô falando aqui com a Solana não, mas eu achei interessante a ideia da Solana nesse sentido. Tipo, ter comunicação, ter bastante gente aqui que está falando de Solana, de se você pode tirar tua dúvida, né? Que realmente está falando, se você levar a sério, eu vou te abraçar, pode ficar em paz. Tipo assim, o mínimo aí provavelmente você vai ter para você continuar. Você não vai estar desamparado, não. Fica tranquilo que você vai ter o mínimo para continuar vivo na rede. Então, porra, muito bom aí que o Milcão trouxe
e realmente concordo 100% com ele. Isso aí é um ponto aí bem delicado aí nesse mundo aí dos builders aí, que às vezes a gente nunca vi ninguém comentando muito sobre isso aqui nos posts do X, né? Sim, é bem polêmico esse lance aí de farm de hackathon. Eu acredito que rolava muito mais no passado. Agora, pelo menos na Solana, eu tô vendo isso mudando um pouco. E algo que faz diferença, eu acho que até parte dos próprios juízes do hackathon, eles identificaram isso. Eles começaram a perceber os participantes que estão ali só para farmar e os participantes que realmente estão construindo um projeto pro longo prazo, né? Não aqueles projetos que estão só visando ali pegar o hype no curto prazo e depois sumir. Eu acho que isso começou a mudar dentro dos jurados e mudar também depois, posteriormente, nos times, né? Então, eles fazem os próprios jurados fazem esse processo de due diligence sobre os times. Isso aí é algo que eu já tô vendo acontecer e eles identificam se o time tá só para construir a longo prazo ou construir ali só para pegar o dinheiro e depois partir para outro projeto. Agora eu tô sentindo isso vendo, por exemplo, os vencedores dos hackathons anteriores da Solana, pelo menos dos hackathons globais, eles, por exemplo, já passou 6 meses, 1 ano, e os projetos continuam vivos. Antigamente, lá em 2022, por exemplo, eu via muito projeto da Solana ganhar o prêmio e, sei lá, 6 meses depois o cara sumir, simplesmente o projeto sumir. Então, isso é algo que eu tô sentindo diferença, que tá mudando, pelo menos na Solana, nas outras redes eu não tô acompanhando, mas é isso, galera tem que ficar esperta porque os jurados já se ligaram nisso e eles sabem muito bem diferenciar um time que quer construir a longo prazo e um time que quer só pegar a grana e sumir. Então tem que ter isso em mente. E é muito importante as outras coisas, né? Tipo, a gente como Jet Latam, o Super Team Brasil, a gente trabalhar não só dando dinheiro, mas trabalhar na parte de builder suporte, de ativação com comunidade, pensar em possíveis parcerias que esse projeto pode fazer com outros projetos do ecossistema, pensar em estratégias de go-to-market, pensar em tipos de conteúdo, de mídia, de campanhas que esse projeto pode fazer, abrir portas, né, para esse projeto que está construindo. E a gente, como Jet Latam, a gente vai fazer isso aqui com certeza para projetos que estão sendo construídos na América Latina. A gente já tem um playbook bem legal que foi feito pelo Jet Europa. Então, isso aí é algo que a gente vai fazer por aqui. Pô, perfeito, cara. Acho que vocês já, deram aulas aí, já falaram só coisa interessante aí. E só complementando que eu ia falar exatamente o que o Calevão falou aí, que é esse sarrafo, esse crivo ser aumentado pelos times, né? Vem do mercado se profissionalizar também, né, cara? Hoje em dia, na Hackathon na Solana, ele não é tão simples de você vencer assim, né, cara? Eles são muito, assim, incisivos na parte de se o seu produto gera receita ou não. Principalmente essa é a pergunta, né? Ou se você precisa de um token, coisas diretas assim. Você não vai provar isso com uma ideia, você não vai provar isso com slides, você vai provar isso com dados, cara, de números reais de mercado, né? De tamanho de mercado, TAM, do seu público, do desenho da tua persona. Então, fica o convite aqui, galera. Eu acho que papo falar, até papagaio fala, mas vocês têm que ver com os próprios olhos. A gente está aqui para conectar esse tipo de coisa, esse trabalho que o próprio Super Team vem fazendo, né? Que passa tudo por esse crivo, cara. Eles têm 2 professores da FGV, aí, o Estevão Riso e o Miro Leite, que dão aulas de design thinking também e de pitch. Eles falam sobre tudo isso aí, cara. Então, o que é esse trabalho? Esse trabalho foi exigido pela Solana Foundation, né, através do Super Teams, exatamente para você chegar lá no final, cara, chegar a produtos realmente sérios. E tipo assim, a Solana, ela é a rede que mais sustenta a própria chain com aplicações que vieram do próprio Hackathon, né? A própria Gito foi criada em Hackathon, Hilo, Camino, né? São os maiores de TVL aí, Camino e Gito, né? Foram produtos que saíram no Hackathon da Solana. Então, você vê que assim, a grande maioria do que sustenta a rede hoje em dia na Solana foi essa galera, cara. Então, é uma rede que ela tem isso nativamente, ela tem esse acesso aos desenvolvedores, né? Ela tem todo esse trabalho aí. Eu me formei em administração. Eu assistindo essa parte do design thinking e do pitch, cara, me senti na minha época de workshop em faculdade, sabe? Eu não tô exagerando, não, mano. Assistam aí, tá gravado,
né? Como isso ajuda, como isso faz, né? Assim como para quem é leigo em IA, tem a IA que faz isso para ele, né? Você tem uma aula desse, pelo menos para você botar um input certo na IA, né? Você tem que fazer as perguntas certas, né? Eles te encaminham para um fluxo assim organizacional, de business plan, sabe? De plano de negócio, no caso, né? De saber se o seu produto realmente tem fit, se é algo, né? Que tem assim grandes empresas por trás. Então, cara, é um trabalho sensacional. A gente já falava sobre isso antes de trabalhar na Gito, né? De estar aqui organicamente para Solana, porque a gente realmente acredita nisso aí. E, pô, bacana demais, cara. Ouvir os comentários de você aí, vocês todos aí. Perguntar aí, ninguém se levantou a mão para subir? Alguém quer fazer uma pergunta aí para o Henricão, para o Milcão? Quem quiser subir aí, galera. Estamos chegando nos minutos finais já, né, Calevão? Chegando no finalzinho aí. Anuncia aí, Diego, a novidade do Milcão lá no Jet Station. Pô, galera, então, o Milcão vai ser nosso staff lá, vai ajudar a gente, vai ser o cara lá que vai organizar tudo para lá, pra gente, vai estar contando com essa força, e já estava como nosso parceiro aí também, né, ajudando a gente na maior boa vontade, um cara super solícito, super profissional, né, muita gente, tipo, te recomenda aí, Milcão. Você, cara, tem, né, e a todo momento se demonstrou solícito com a gente, já ajudando organicamente, vamos dizer assim, né, e agora vai ser nosso staff lá, vai controlar os mercs lá, que a galera vai gostar, hein, galera. Os mercs estão ficando irados. Os merches estão chegando essa semana e, cara, tá ficando muito foda. Muito foda mesmo. Vocês vão curtir pra caramba. Aí vai ser o nosso... A gente fez com muito carinho. Com certeza, galera, com certeza. Milcão vai estar lá, nosso ponto de apoio lá, com a comunidade, com os desenvolvedores, com a organização do evento, né? E o Henricão também, né, cara? Vai estar presente lá no evento. Vai, inclusive, ser um dos speakers também, né? Em breve vocês vão ver o anúncio aí no nosso X aí, vai falar sobre o projeto dele, sobre um pouquinho dessas coisas que a gente já falou aqui, né? O nome é Aquecimento Project Station também, que fala sobre isso. Essas facilidades que ele encontrou, a própria tecnologia também da ICA, né? Essa integração com a Solana, e as facilidades também que ele vê como desenvolvedor, como usuário. Enfim, cara, vai ter muita coisa legal. A gente está fazendo um evento assim, né? Pequeno, não é para muita gente, mas, pô, muito carinho, com muito boa vontade, como vocês veem aí, que a gente se aproxima de quem realmente quer construir. E se vocês puderem ajudar a gente, galera, nesse sentido de promover, né, e promover o que é coisa boa, porque a gente realmente acredita que isso aí, cara, tem um grande valor para a humanidade, sabe? A gente pode ficar horas falando que a gente não está aqui vendendo um produto, né? A gente está, cara, lutando por algo que a gente acredita, estudando, né? Querendo unir essas pessoas, o nosso trabalho, né, é idôneo, né, como muitos nos conhecem aqui. Então, se conhecer um desenvolvedor, cara, um cara interessado, né, conversa com a gente, vai lá, troca ideia. É um lugar que a gente quer trazer também esse senso de networking, de você ter acesso, exatamente o que a gente está falando aqui. Às vezes, para um desenvolvedor é difícil você ter acesso, né? Lá no evento você vai ter acesso ao Felipe, que é um dos nossos speakers, né, que é um cara aí que já tem 2 projetos na mainnet da Solana, um dev super experiente, do Super Team também, vai estar lá conversando com a galera, vai ser speaker, então, né, outros profissionais de outras áreas. Então, assim, galera, a gente quer realmente fazer um movimento, construir algo grande, né? Quem sabe um hub aqui no Rio, em São Paulo já tem um lá do Super Team, né, criado, e a gente unir forças aí, né? Aproveitar esse crescimento, aproveitar, né, essas coisas que a gente acredita na indústria e vem falando aqui, e fazer um convite aí. Então, se souber alguém que é do Rio aí e é realmente interessado, tá? É bom falar isso, a gente não quer fazer número por número, não é isso aí, cara, não é o nosso foco, a gente quer realmente pessoas interessadas. Se o cara for interessado e tiver no limite do evento, a gente consegue colocar. A gente quer se aproximar. Se o cara quer trabalhar, quer fazer um trabalho bem feito aqui, legal, se conectar com pessoas nessa vibe, o Jet Station aí, o Jet é o caminho certo. E uma dúvida, Diego, precisa ser desenvolvedor para participar do evento? Que a galera me pergunta bastante isso. Cara, isso é uma das perguntas que eu mais recebo, mano. É uma pergunta muito trivial, né? Meio que óbvia, mas é a pergunta mais interessante que tem mesmo. Hoje em dia, você, assim, vai te ajudar, mas você não precisa para iniciar a tua jornada, né? Você tem que ter uma ideia, assim, hoje em dia, até mais de mercado, mais de, né, se o seu produto realmente tem receita, se você vai criar alguma coisa que vai resolver alguma dor hoje em dia, né? A gente fala muito sobre empreendedores também, sobre venture capitals, né? Até empresas pequenas mesmo, até pessoas que são mini venture capital, né? Um cara que bota ali 50, 100 mil dólares no mercado, tem várias pessoas assim. A gente quer colocar esse cara também que tem essa visão para estar nesse mercado, para estar com a gente, porque às vezes ele não precisa ser dev, mas ele tem uma grande ideia
a gente já está chegando no nível de integração que a gente tem benefício assim, financeiro de você estar montando o teu negócio on-chain. Né? Que se ele for montar um plano de negócio, por exemplo, colocar Web 2x Web 3, ele vai chegar na ponta do lápis que é mais lucrativo ele estar on-chain, para algum determinado tipo de serviço. Né? Então, cara, você não precisa ser desenvolvedor, né? Você precisa ser um curioso e querer trabalhar nessa indústria. Né? De alguma forma, alguma coisa, todo mundo sempre tem alguma coisa a contribuir. E é isso, pessoal. A mensagem é essa aí. Espero todos vocês lá. Vai ser nosso primeiro evento. A gente está bem feliz aí, independente do número de pessoas que vá. A gente sabe que quem vai estar lá é porque está com a gente, acredita no nosso trabalho. E fazer aí, né, cara? Porque o que o Henrique falou aí, nos colocar à disposição, sempre falo que a minha DM está aberta. Se você precisar, cara, construir aqui, né? Não sei resposta para tudo, mas a gente conhece pessoas que sabem, né? Tamo aí, cara. Tamo aí. Se vocês precisarem de mim aí, é só chamar. Passa a bola aí para você, cara. Vou encerrar e depois mandar É isso. e o cão dar o alô final aí. Show. É isso, Diego. Agradecer a todo mundo também que colou aqui no episódio 6 do Conexão Jet. Semana que vem a gente tem o próximo. E é isso. Chegando perto aí da data do evento, a gente está bem ansioso. Temos certeza que a gente está dando o nosso melhor. Vai ser um evento bem marcante aí. O primeiro evento da Solana no Rio de Janeiro. Já teve lá em São Paulo, né? Mas agora vai ser no Rio. E é isso. Se você conhecer alguém do Rio, não precisa ser dev, como o Diego falou. Às vezes tu é empreendedor, tem uma ideia interessante e lá no JetStation você pode conhecer um desenvolvedor. É um espaço também de networking. Então, fica o convite aí para todos. Tá, o evento, né? A página do evento tá pinada aqui no perfil da Jet Latam. É o primeiro tweet fixado. E é isso. Agora eu vou passar aí pro Henrique se despedir pra galera. Opa, valeu, irmão. Só agradecer vocês aí da Jet Latam, Caleb e Diegão. Sempre bem solícito aí a gente. Qualquer coisa aí sempre precisa. Eu tenho mais proximidade com o Diego, falo com o Diego, mas também tive a oportunidade de falar com o Caleb, pô, cara super do bem e super acessível. E isso daí realmente muda as coisas, como eu falei. Eu acho que o que é interessante na Solana é ter essa galera aí que dê suporte para a comunidade. Vocês são essa dupla aí, acho que é a dupla perfeita aí pro que vocês estão fazendo aí, ativar a comunidade, são pessoas que têm esse trato aí com o ser humano, então, para você falar com o outro, saber escutar, né? Então, eu acho que precisa muito aí dessas qualidades aí, eu vi em vocês dois. Então, bem grato aí também de dividir o palco com o Milcão, conheço o Milcão também já há um tempinho, Milcão realmente é um cara fora da curva, realmente tudo que eu vi dele é num nível de profissionalismo muito alto, que eu não sabia quando eu conheci o trabalho do Milcão, que existia esse profissionalismo acontecendo em Web3, do que ele cria lá com a Community Org. É um projeto bem sério mesmo. Os caras estão fazendo evento sempre aqui, numa faculdade aqui da Zona Norte aqui do Rio. Né? Quero até ter uma oportunidade de ir lá. Conheço muito bem a faculdade lá. Trabalhei lá já. Então, cara, eu acho bem interessante aí tudo que a gente está conseguindo construir junto, como comunidade mesmo. Tanto a gente aqui no lado de cá, vendo vocês da JET trabalhando, como vocês aí da JET que estão no front aí, tentando trazer o melhor aí pra gente, dar o suporte melhor pra gente. Acho que tá, o início de trabalho aí muito bom mesmo. E continuar nessa pegada, né? E acertar qualquer coisinha que tiver que acertar e vamos continuando aí, precisar da gente aí, qualquer coisa pode dar um grito aí que a gente ajuda. Muito grato aí a todo mundo que ouviu a gente aí. Qualquer dúvida também, quiser perguntar, fica à vontade aí, minha DM aí no X está aberta, pode trocar ideia aí também via Zap, via Telegram. Então, valeu, galera. Obrigadão aí pela oportunidade e por me ouvirem um pouquinho aí. Pô, valeu, meu irmão. Te agradeço muito pelas palavras aí, Henricão. Super recíproco, admiro muito você, irmão. Tamo juntasso. Milcão, fecha pra gente aí, meu velho. É isso, galera. Obrigado aí todo mundo que participou. Primeiramente, agradecer pela oportunidade ao Diego, ao Caleb. Acho que a Jet Latam aí é um puta ganho para o ecossistema de forma geral. E até dando um próximo passo aí, que a gente faça um bom evento no Rio. Tô vendo aí que tem uma galera que é de fora, né? O Ray aí que é de Salvador, tem uma galera que é também de outros estados. Vamos olhar também pro
para fora do eixo Rio-São Paulo, que tem muitas mentes brilhantes aí, muitas mentes legais, muitos builders bons aí, fora de Rio de São Paulo, tem Nordeste, Centro-Oeste, Sul. Então, dá para tirar um pouquinho do eixo, e eu acho que essa construção a longo prazo vai também dar essa dimensão e essas oportunidades. Cada vez vai ter mais gente somando, integrando aí, como eu entrei, entendendo já as possibilidades e o quão grande a JET pode ser no Brasil e o que ela significa, né? O que ela representa. Acho que muitas outras pessoas aí vão ter o mesmo sentimento, ainda mais pelo que vocês estão desenvolvendo e da forma que estão desenvolvendo. Então, só para agradecer e parabenizar aí pela promoção que a JET está fazendo, sobretudo por apostar também e trazer gente de qualidade aí. Sensacional, vou estar lá presente com certeza para assistir a palestra do Henrique, que é um cara que eu admiro também, traz bastante informação relevante, pontos de vista, perspectivas aí fora da curva que a galera não está olhando. Então vou ter a chance de aprender um pouco com ele, né? Eu acho que a gente não acabou não se encontrando nesses movimentos de evento, vamos se encontrar lá durante o JET Latam aqui do Rio. E espero que todos vocês também estejam presentes lá. Se não conseguirem estar presente, convidem um amigo que é dev, como o Diego e o Caleb mencionaram. Não precisa ser dev para participar de um hackathon, para participar de um evento desses, né? Uma empresa, ela não necessariamente só tem um dev, tem outras áreas. Tem a galera que é design na parte mais artística, tem a galera que é de desenvolvimento de negócios, tem a galera que é do marketing. Então, muito provavelmente a área que você está se desenvolvendo dentro do Web3 tem local, né, de desenvolvimento dentro de um hackathon, dentro de uma empresa, dentro de um projeto. Então aproveite as oportunidades aí que a JET Latam está desenvolvendo ao redor do Brasil. Já rolou em São Paulo, vamos rolar no Rio. Quem sabe o próximo não seja na sua cidade, esteja pertinho de você. Cola na comunidade, segue eles, esteja próximo e faz essa força aí para que você esteja com eles no próximo evento. Se tiver nesse, não deixe de participar. E nós nos vemos lá. Pô, é isso, Milcão. Bravo demais. Meu irmão, muito obrigado pelas palavras aí também. Você, o Henrique, foi sensacional o papo estar com vocês aqui hoje, galera. E é isso. Beleza? Obrigado, galera. Valeu, Milcão. Valeu, Henrique. Valeu, pessoal. Abração. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, meus irmãos. Boa noite. Tamo Tamo junto. junto. É isso. Let's Jet. Valeu. Bora.